Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Woodflow, o podcast que traz informações relevantes do mercado da madeira. Hoje a gente vai trazer os números atuais até outubro, vamos falar um pouco do que tem acontecido pós-tarifaço, pós-antidumping. Se você quiser saber aí tudo que está acontecendo no mercado, compensado, madeira serrada, fique com a gente até o final e escute aí o que os especialistas aqui têm para trazer para você. Antes de começar, eu queria dar um recado. Se você está exportando madeira para a Europa, você já está preparado aí para o ODR, acesse a nossa plataforma lá, woodflowexporter.com, faça seu cadastro, faça um teste. Nós temos um sistema que vai preparar você para o EUDR, que realmente vai acontecer. Até hoje não mudou nada, apesar de tanto barulho aí. Então se prepare antes que você seja pego de surpresa. Recado dado, vamos começar aqui então a nossa conversa apresentando aí o nosso convidado, que na verdade já faz parte do nosso dia a dia, Marcelo Vistec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Bem-vindo novamente, obrigado por estar aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite, Gustavo, é sempre uma satisfação estar aqui e a cada mês temos tido novas informações, novos dados, poder discutir aqui um debate mais aberto sobre o setor madeireiro. Legal, obrigado. E o nosso convidado especial de hoje é o meu xará, Gustavo Gren Cavalcante, diretor da Somapar. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Gustavo. Marcelo, prazer em conhecê-lo. Eu fico muito honrado, Gustavo, pelo convite, em sentar nessa cadeira aqui que já sentou muitas referências aqui, né? Fabiano Sangalli, o Rony Marini, Cláudio Zini, o Guilherme Ranzolin. Então, sinto lisonjeado por esse convite aí. Legal, seja bem-vindo. Você deve ter muita história aí para contar. Tenho certeza que muita gente vai querer escutar o que você vai trazer para nós aí. E começando aqui a nossa conversa, como sempre, a gente traz os números, né, Marcelo? O que aconteceu aí com os nossos números de exportação até outubro ali? O que você pode trazer para nós de informação de volume, Vamos valores? Vamos analisar aí o começo até outubro agora. Exato. Já passados 10 meses, né, desse nosso ano, nós temos já uma quase consolidação, só faltam 2 meses aí para passarmos, né, a régua, e trazendo um esboço aí dos números dos principais produtos, né, aqui os 10 principais produtos madeireiros do setor, claro que em diferentes escalas. Nós temos aqui uma situação que pega tanto pré e pós-tarifas, né? Ou seja, é a soma, janeiro a outubro, os últimos 3 meses só de tarifa, os primeiros 7 praticamente sem tarifa. Ela já começou em abril alguma coisa. Então nós temos aqui os 2 carros-chefes, né, do setor florestal madeireiro, cerrado e compensado, ambos apresentam aqui um crescimento acumulado em 2025 comparado ao igual período de 2024. Né? No caso, Cerrado de Pinos, já atingimos aí 2,4 milhões de metros cúbicos exportados até agora, e isso representa quase 8% acima do ano passado. E compensado, ele está estável, né, até com 1,2% acima do igual período do ano passado, com 2,1 milhões de metros cúbicos exportados. Essa é a boa notícia, né, até o momento, faltam ainda 2 meses. Mesmo com tarifaço, a gente ainda está superando ano passado, né? Mesmo com tarifaço. Claro que tem todo um histórico de tarifas aí, ou ameaças de tarifas desde o início do ano, né? E teve já tarifas de fato a partir de abril, né, ali que foi anunciado, não para todos os produtos em investigação tiveram exceções, mas ele realmente está acomodando dessa forma. Temos ainda, apenas para seguir em alguns outros produtos, móveis de madeira, cerrado tropical e compensado de folhosas, eles estão com um positivo, né? E o que chama muito a atenção é o compensado de folhosas, que aumentou 45% em relação ao ano passado,
né? São quase 90 mil metros cúbicos exportados contra 61 no ano passado. E o Cerrado Tropical com 22%. Isto, né, terá uma explicação aí ao longo, acho que, da nossa conversa, a gente pode explorar um pouco mais. Isso aí é em volume, estamos falando, mas o próximo slide ele apresenta o mesmo perfil em valor, né? E aqui nós temos uma ligeira modificação, especificamente no compensado, como tendência, que apesar de em volume ele até ter superado o igual período do ano passado, ele teve uma pequena aí redução, na verdade de 5,7% nos valores de exportação. Isso significa aí de A que gente exportou mais, mas os preços caíram. preços caíram. Essa é a referência, né? Com 613 milhões de dólares exportados versus 651 no ano passado. Cada né, Cerrado muito bem até o momento, 8% também de aumento, móveis, lâminas tropicais, 10%, compensado e folhosa 22%, e o Cerrado Tropical 17%. No agregado, é bom, é já um ponto de atenção. Quando a gente soma esses 10 produtos, e agora a gente pode somar, né, porque é tudo dólar, no ano passado nós exportamos quase 2 bilhões e meio, 2,469 até outubro, 10 meses, e agora nós estamos com um pouco menos, quase 5% abaixo da exportação. Efeito, sim, de preços, né, com certeza. E claro que a gente trata esses produtos, mas eles têm todas as nuances e variações de produtos dentro Cada deles. item tem a sua história, mas no geral dá para ver que assim a gente exportou um pouquinho mais de volume e os preços em geral caíram, né? Exato. Eu acho que vale a pena, assim, já que estamos com esse slide em mente, mostrar o que aconteceu aí nos últimos 3 meses, né? Já temos um trimestre aí de tarifaço e aqui em volume as exportações brasileiras gerais, não especificamente para os Estados Unidos, né? Nós temos o julho em azul, né, escuro, azul marinho, e os 3 meses seguintes, como que cada produto, né, aí temos os principais, 7 principais produtos. O Cerrado, ele teve, né, todos tiveram queda, essa foi a notícia, né, já Então, a sabíamos. partir de julho anunciou o tarifaço, tudo caiu. Foi um efeito, quer dizer, nós temos dentro desses números os Estados Unidos, mas temos também outros países, né, que vão demonstrar a importância deles para cada produto. Estados Unidos tem um fator preponderante, né, a gente já apresentou em ocasiões anteriores do podcast a grande exposição, né, dos produtos brasileiros de madeira, né, que são mais relevantes do setor aos Estados Unidos, né? 97, 98% da moldura, mas nós temos portas, pisos com quase 90, 89, 86%, e embora cerrado compensado seja mais ou menos 1/3 de exposição apenas, pelo menos são produtos um pouco mais diversificados de mercados, é 1/3 de 2,5 milhões de metros cúbicos, então é muito volume. Os Estados Unidos puxa mesmo e, claro, atingiu em cheio, né? A moldura, porta e piso. E realmente esses itens não existe em um outro mercado até onde a gente sabe rapidamente que possa ser alcançado. Exato. Acho que o que mais chama atenção é a moldura, né, com quase 60% de retração, mas não fica atrás portas com quase 40%. Os restantes era algo até que já sabia que teria um impacto. Vamos lá, um ano desafiador aí, realmente, que a gente já consegue enxergar tudo o que aconteceu, né? E você lá, Gustavo, na Somapar, vocês, né, já estão há muito tempo no mercado, né? Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco aí. Vocês estão há 42 anos como Somapar, mas já tem uma história aí de família de 80 anos na madeira. Você já é quarta geração no negócio, né? É isso aí, Xará. Eu sou quarta geração já. Tudo começou na década de 30, quando meu bisavô veio de Portugal para tentar a vida no Brasil. Na época ele montou uma serraria, né, com o irmão, e aí teve uma série de filhos aí, uma deles era a minha avó,
E aí, em 83, num processo de cisão, foi iniciada a Somapar, no qual meu pai, meus tios e meu avô ficaram responsáveis, né, e fundadores. E eu tô lá desde 2011, sou responsável hoje por levar esse legado, o DNA madeireiro, né? Essa é a minha... Responsabilidade, hein? É o meu destino, né? Nós somos a única parte da família que ficou no setor madeireiro, então é uma honra para mim, né? Seguir os passos do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, e espero poder levar isso adiante e passar essa paixão madeireira para os meus filhos, né? E vocês lá são especializados em produção de chapas de compensado, né? Sim, né? Diferente, acho que de todo mundo, há 30 anos atrás, meu pai tomou uma decisão de seguir para o caminho de nichos, de especializados, né? De customizados. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 2.000 produtos catalogados dentro da Somapar, diferente de uma empresa normal, que talvez tenha 20, 30, né? 2.000 itens diferentes. 2.000 itens diferentes, né? Aonde é que entra isso? Nós temos uma capacidade de customização, de fazer chapas, Marcelo, até de 12 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, e fazer chapas pré-cortadas de 50 por 50 centímetros, de 9 milímetros de espessura a 45 milímetros de espessura, né? Capacidade de tratar a madeira, temos uma usina de tratamento dentro da Somapar, uma prensa de revestimento que é única na América do Sul, capaz de revestir chapas até 9 metros. Trabalhamos também com chapas revestidas antiderrapantes, filmes especiais para pintura. Então, a gente acaba customizando no tamanho que o cliente quer, na medida que o cliente quer. Somos uma grande marcenaria aí. É impressionante, realmente foge totalmente aí do comum, né, do que a gente vê nas fábricas. E aí, como é que faz para controlar tanta matéria-prima? Vocês têm vários certificados lá que ajudam o processo, né? Uma das coisas que nos ajuda muito na certificação é a ISO 9001, né? É um controle de processo, é uma ISO sobre controle de processo, porque realmente o nosso PCP tem que fazer muitas vezes milagres, né? Nós ali temos uma fábrica em que a nossa venda média de volume, falando em mercado nacional, é 5 metros cúbicos, né? E nesses 5 metros cúbicos, às vezes, tem 8 itens, 9 itens diferentes que o cliente quer. Então, nós temos que ter muita organização lá dentro, muito controle de processo, para que a gente não se perca e acabe tendo prejuízos nesse caminho aí, né? É muita coisa, 2.000 itens. E falando um pouco mais aí desse mercado que vocês atendem, vocês hoje estão bastante diversificados com tantos itens assim, né? Inclusive, grande parte da produção de vocês vai para o mercado interno brasileiro. Mercado interno, mercado externo também, né? Mas hoje 50% fica no mercado interno. Mercado externo a gente atende principalmente Estados Unidos, América Central e Caribe, um pouco da Europa, na construção a seco na maioria das vezes, né? Buscando, claro, marcenaria também, mas produtos um pouco mais especializados. E aí no mercado nacional a gente atende o ramo de pisos automotivos, em que entra caminhões, ônibus e trens. Atende também o ramo da construção civil para formas de concreto e também artefatos de concreto, que é onde a gente faz as bandejas. Fazemos também, por mais que hoje o MDF tenha suprido muito o mercado de imóveis, mas ainda tem algumas marcenarias que usam compensado. Fazemos mezaninos com pisos antiderrapantes. Também fizemos, por exemplo, um ramo de arquibancadas e palcos. Nós fizemos a Arena Olímpica de Natação no Rio 2016 e a Área dos Mascotes. Eram chapas especiais, revestidas, com cantos arredondados para que as pessoas não machucassem ao se sentar, então retirava o canto vivo. São alguns mercados que a gente enfrenta ou que vê necessidade, né? Eu costumo dizer lá dentro na Somapar em que, diferente de a gente oferecer um produto de prateleira, na Somapar nós visitamos o cliente, escutamos o cliente, entendemos a necessidade dele, para daí sugerir o melhor produto baseado na demanda ou até mesmo desenvolver e criar um produto especial para o cliente, né? Essa é
a nossa diferença aí, o nosso DNA. Foge do que a maioria das fábricas faz aqui, né? E aí a gente fala tanto, né, Marcelo, de diversificar mercado, eles são um exemplo disso, né? Fazem mais de 2.000 itens. E como que funciona essa diversificação assim na prática, né? Porque todo mundo, quando veio o tarifaço, nossa, a gente dependia dos Estados Unidos, vamos achar outros mercados. Antes do tarifaço, a gente já até tinha conversado desse desafio enorme, né? Que é diversificar. E agora, sim, você sente que realmente foi a escolha certa? É muito difícil fazer tudo isso? Vocês pensam em mudar ou estão no caminho certo aí para continuar nisso? Olha, a gente sempre se questiona isso diariamente, né? E se você voltar um pouco mais para trás, antes do tarifaço, em relação à pandemia, na pandemia a commodity estava valendo muito mais do que o especial, né? E agora, voltando ao tarifaço, o especial, por ser mais estável, ter diferentes mercados, você consegue se manter um pouco melhor. Eu não posso dizer que não afetou o tarifaço a sua parte, sim, afetou, né? Nós fazíamos 20%, mas mesmo assim, fora os nossos 20%, nós não temos uma produção grande, tentamos realocá-la, mas por outro lado, existe uma pressão das outras empresas que estavam no mercado americano que precisam sobreviver e desenvolver novos mercados, né? Então, essa pressão existe uma vez que o mercado reduziu, o mercado global brasileiro da madeira reduziu, né? É claro que a estabilidade da diversificação nos ajuda, né? Mas hoje a gente vê que está no caminho certo e acho que a ideia é manter sim essa diversificação e customização, pensando sempre no nosso cliente. E uma pergunta, o teu cliente lá fora, você atende mais com commodity ou você consegue dar essa atenção para produtos nicho de mercado, como se faz aqui? A gente tem os dois, Marcelo. A gente tem o commodity e tem o nicho de mercado, né? O que a gente vê, por exemplo, o que é nicho de mercado, às vezes ele é uma parte do material ou do projeto ou do produto do cliente. Então é uma linha industrial. Isso faz com que o cliente ele não seja 100% do impacto no custo do cliente, né? Diferente da commodity que você vai vender na loja e aí quando você vende na loja ela está no preço. Então, como o uso é industrial e às vezes a gente consegue fazer isso, ele acaba aceitando e diluindo isso no preço final, né? Mas a diferença nesse caso, principalmente vender para fora o customizado, é que são desenvolvimentos que levam muitas vezes mais de ano, né? Porque existem normas diferentes, exigências diferentes, que você tem que cumprir, tem que mandar teu material para testar, ele vai, ele volta, você muda a composição, você ajusta, né, aumenta gramaturas de papéis, cria tratamento, resistência antifogo, então tem todas essas coisas que fazem com que você demore um desenvolvimento até ser aprovado, né? Por outro lado, uma vez aprovado, a recompra passa a ser garantida, né? É muito difícil alguém entrar depois, né? Não é uma questão de preço só. É realmente um processo longo aí. E até aproveitando que a gente está falando de tarifaço, Marcelo, você trouxe alguns números pós-tarifaço dos volumes, né? Perfeito. Pode mostrar para a gente ali o que aconteceu depois de julho com relação aí aos volumes e também aos valores que foram exportados, né, nos principais itens. Vamos a eles, né? Estamos aqui então com essa chart da exportação brasileira, né, dos principais produtos madeireiros aos Estados Unidos, e agora, completando aí já 3 meses, agosto, setembro e outubro, conseguimos ver um primeiro semestre de impacto, justamente porque nada mudou, né? Diferente de outros países que não aguardaram assim um período tão longo para uma negociação, nós estamos, né, realmente sentindo esse efeito da não negociação, o que um país com tarifa maior, né, a maior tarifa do mundo hoje, está para o Brasil. Mas, olhando Bom, todos os números mostram queda, né? Pelo menos a queda pós-tarifaço, né? Os 3 últimos meses, compensados, Cerrado de Pinos, moldura, móveis,
pisos e portas. E são aqui os produtos que estão mais expostos ao mercado americano, né? Se não em percentual, com certeza em volume, como é o caso do compensado e do cerrado. Nós observamos aí o movimento, então, do último mês, né? Especificamente para cerrado de pinos e pisos de madeira e portas de madeira, uma reação, né? De setembro para outubro. Cerrado de Pinos, em parte aí explicado, e foi expressivo, porque ela chegou a níveis assim em setembro, pré-anúncio, né, da sessão, da deliberação sobre a sessão 232, em níveis, né, abaixo de 100 mil, 10 mil metros cúbicos. Foi nada para lá, Isso é né? nada, com uma média mensal de 100 mil, né? O 10 mil realmente foi um mês que quase não se exportou. 10% da média, que é 10% da média nada. cerrado. Isso já teve uma reação imediata, aí pelo menos visível no mês 10, que é atingir acima quase 50 mil, né? Então houve um ganho expressivo aí, acho que dá 49 mil exato. E no caso de pisos, houve uma reação, mas piso vem o ano inteiro abaixo, todos os meses de 2024. E números expressivamente menores do que 2024. Então, mesmo sem o tarifaço, ele já não tinha uma performance dos melhores. Claro que a volumetria é outra, né? Estamos falando aqui de exportações de 2024 da ordem de 3 mil cúbicos, né? Tonelada mês, mas é de altíssimo valor agregado, né? E portas de madeira também teve uma ligeira reação, mas muito abaixo das médias de janeiro a julho. Pois é, a gente estava falando ali no primeiro recorte do volume total exportado, que aumentou, que os valores caíram, mas aqui pegando o recorte só aí dos últimos meses, pós-tarifaço, fica evidente que tudo caiu muito forte, né? Tudo caiu Tudo muito caiu muito forte. forte e apesar de uma pequena reação ali agora no último mês, comparando com 2024, ainda está muito abaixo mesmo, né? Exatamente. Ou seja, é o efeito, né, mensal, às vezes até por questões de embarque, né? Nós comentamos antes a questão possível de uma recuperação de alguns estoques, né? Porque houve uma corrida para alguns produtos de exportação ali entre junho e julho, né? E o mercado americano ele não está, né, do ponto de vista de housing starts, né, do ponto de vista também das taxas de hipotecárias, estão ainda muito altas, né, acima de 6,20. Nós temos aí, teve um recuo, né, no número de moradias aí no mês de agosto, setembro, né, outubro não saiu ainda nas últimas estatísticas, até por conta do shutdown aí que demorou daí a liberação de algumas estatísticas. E o que acontece é que pode estar havendo uma recuperação gradual de estoque, mas os americanos, assim, os compradores, estão comprando o mínimo para repor o estoque. Não é, né, como se teve no passado, aquela correria para montar, né, estoques. Realmente é muita cautela, né? Você sentiu isso aí lá, Gustavo, no Somopar, com os clientes que você atende? Como é que foi esse impacto aí na hora que chegou? Porque vocês trabalham com compensados especiais, né? Mas mesmo eles têm um impacto muito grande aí, né? Como é que foi lá para vocês? Foi muito, assim, desafiador, eu diria, né? A gente chegou, para você ter uma ideia, a tirar a mercadoria de dentro do porto, por medo dos clientes, né? A incerteza, acho que foi o maior desafio pós-tarifaço. E eu falo porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E aí o medo de você tomar uma decisão entre desmontar uma estrutura ou não montar, ou ir para o emocional, você fica numa incerteza muito grande e com medo realmente de tomar a decisão errada, que pode ser muito caro. Né? Os nossos clientes, num primeiro momento, todos cancelaram, pediram para segurar. Como eu comentei, nós chegamos a tirar mercadoria de dentro do porto em julho,
né, por solicitação do cliente. Alguns depois de 45, 60 dias em volumes pequenos, um terço, um quarto do que compravam, só para, como o Marcelo falou, para reabastecer o estoque, mas num jeito mínimo, porque para ele é 50% de reajuste, então é realmente complicado. O que eu estava vendo ali que me chamou a atenção é que se não fosse o tarifaço, a gente vinha para um ano bom, Melhor né? que 2024. Melhor do que em volume, né? Em preços a gente tá abaixo, mas isso demonstra o tamanho da capacidade do mercado brasileiro. As indústrias estão muito mais automáticas, muito mais eficientes, né? E isso é bom, que a gente fica mais competitivo e espero que esse tarifaço acabe o mais rápido possível, né? A gente sem nenhuma negociação, né, Marcelo? Como você falou, não tem nada acontecendo. Nenhuma novidade aí em front, sem conversas. É sempre uma reunião para marcar a próxima, que vai marcar a próxima e nada está acontecendo. Eles acabaram decidindo, né, na sessão 232 lá, já definiram algumas tarifas, né, que a gente já está sabendo. Exato. Mas o que dá para esperar dessa negociação nossa aqui do Brasil? Existe alguma esperança que esse ano aconteça alguma coisa? Olha, por esses dias aí, né, o governo americano recebeu, né, uma proposta brasileira, não se conhece o teor, né, mas aparentemente houveram 3 touch points, assim, 3 reuniões, não sei o quão efetivas, ou como você bem colocou, uma reunião para marcar a próxima, né? Então nós não sabemos assim, não vemos evolução, né? Pelo menos um acompanhamento assim mais, né, indireto do processo. Nós sabemos que, né, diferentes agentes até e em nível associativo têm buscado, né, influenciar, mas influenciar no sentido de falar a verdade, de realmente expor, né, os problemas que o setor está enfrentando, casos, né, que já chegaram até a mídia, né, de todos os tipos de ações, né, de férias coletivas, de demissões, de fechamentos de empresas, né? Nós já galgamos aí nesses últimos 3 meses e há um limite, né, para uma resiliência. Isso aí está mostrando que o setor está bastante resiliente, né, e preparado para acomodar algumas ações, mas para tudo existe realmente limites, né? A gente tem visto também ações de empresas de uma certa diversificação, ou de produto, ou de mercado, né? Mas é algo assim que você não estala o dedo e modifica, né? Ou manda para um outro local. Eu imagino no teu caso, né, com clientes que têm um relacionamento, não é, né, mandar um pedido. É um relacionamento, às vezes, de desenvolvimento, né, de produtos, né? Você tem um produto para ele, você tirou do porto, né, um produto específico, né? Você não manda para, né, o compensado também vai para a Europa, você não manda assim facilmente, né? Então, existem limitações, né, que as empresas têm passado, mas respondendo aí a questão, não há nada concreto, né, que a gente tenha tido conhecimento, né, pelo menos nem de um lado nem do outro, né? Nós o que sabemos é o teor da carta que fez com que tudo isso acontecesse, né? As restrições que elas estavam ali trazendo para ter deliberado por essa tarifa. O quanto será negociado, o aberto, não se sabe, né? Muito difícil, como você falou, né? Essa incerteza aí. E esse ano a gente teve muita notícia que bagunçou tudo, né? É o tarifaço, teve ação antidumping também da União Europeia contra o mercado compensado de pinos do Brasil, que graças a Deus chegou aí a um valor provisório que, perto de tanta notícia ruim, é praticamente um bônus, né? Exato. 5,4% aí, né, para as indústrias brasileiras, com exceção lá da Neil Rodrigues, ficou com 0. Então isso já traz um certo alívio, né? Mas aí você comentou, Gustavo, que todo esse pessoal aí acaba entrando nesses outros mercados da Europa, né? Como que você percebe assim, essa movimentação
né, do pessoal que você conversa sobre essa questão de para onde vender? Você sente que o empresário hoje está mais propenso a realmente reduzir ou tem alguma esperança de manter isso por um tempo? Até quando aguentar, né? Como o Marcelo falou. O que eu vejo e conversando, né, com amigos empresários do mesmo setor, é que num primeiro momento a ideia é você dar férias, reduzir produção, até para não pressionar o mercado em relação a preço. Foi isso que a gente na Somapar fez, né? Foi diminuir produção, ver o que tinha de férias para dar férias, porque não é só uma incerteza nossa, né? É uma incerteza do comprador também. Os dois principais mercados que a gente tem são os Estados Unidos e a Europa. Um vinha com anti-dumping para sair entre outubro e novembro e o outro com o tarifaço. Então, não tem muito o que você pressionar mercado, a não ser baixar preço, e aí você entra num caminho que pode ser muito perigoso, né? E é isso que eu estava comentando, que essa incerteza e essa angústia vem te dominando e você não pode ser passional nesse momento a ponto de tomar uma decisão de prolongar ou não, decisões difíceis, né? E você, por outro lado, montar ou desmontar uma estrutura também é muito caro, muito demorado e muito perigoso. Então, ter o respirar fundo e ter a capacidade de análise de fazer isso. Mas eu vejo que reduzir produção, férias é a melhor opção. Até porque, aí falando um pouco do nosso mercado, o nosso mercado de nicho, ele não é elástico, né? Então, se o Marcelo me compra hoje 20 metros cúbicos por mês, não adianta eu olhar para o Marcelo e falar, Marcelo, me compra 40 esse mês. A indústria do Marcelo não tem como produzir mais 20 caminhões ou mais 40 caminhões do dia para a noite, né? Ou ônibus, ou um cara de artefatos. Então, você não tem uma elasticidade nesse mercado que não é grande, né? Que compra picado. Então, a melhor é você realmente tirar o pé para não pressionar e não ter que fazer vendas forçadas, porque é difícil, né? Baixar preço não vai resolver, não vai aumentar a venda, não vai fazer nada, né? Não vai. Você vai talvez prolongar um desespero, algo assim, né? Evitar uma decisão mais difícil. E até talvez deteriorar o mercado futuro, porque você provou daí para o cliente que você conseguia operar em um preço menor, né? Então, tudo que se conquistou, né, em termos de negociações, elas podem criar depois, né, que volte aí, por exemplo, zero tarifa, ou zero não, mas 8%. Ela teve todo um relacionamento durante, né? Então o comportamento durante esse período também é importante para o que vai restar depois, né? Exato, é tão difícil você conseguir fazer uma venda ou subir um preço, né? Mesmo que você justifique custos, né? Então você entregar às vezes isso não é a melhor situação, a melhor estratégia, digamos assim. Não vai fomentar e melhorar nada, né? Não. E a gente está num período onde os volumes tendem a ser menores, né? Estados Unidos compra menos, sempre compra menos, Europa. Sazonalidade. Com a questão do compensado de pinos, já deveria estar voltando a comprar mais para a cota, mas a gente não tem percebido nada, né? Você tem recebido mais consultas, tem percebido a Europa começando a se mexer depois desse antidumping? Eu vejo um pouco mais de cotações. Após a decisão do antidumping, assim, a gente começou a receber um pouco mais de cotações, né? Mas sempre volumes pequenos, não volumes grandes. É claro, aí vale ressaltar que Somapar não faz grandes volumes, então talvez as cotações de grandes volumes, né, já não chegam para a gente por não conseguir atender. Mas começou uma movimentação, né? Algumas coisas de produtos especiais, chapas de 3 metros, chapa de 4 metros, LVL, alguns outros mercados começaram a tentar cotar, né? O plastificado também, mas ainda muito devagar, muito pouco, né? E Estados Unidos continua parado, comprando mínimo do mínimo necessário. Do mínimo. Lembrando que o antidumping houve a designação aí do 5.4, mas ele não está efetivo. É um né? provisório. Né? Provisório, ou seja, é para o próximo ano. Mas pelo menos tem uma regra clara, né? Ou
na medida em que ela se torne definitiva, terá a regra clara. Já para os Estados Unidos, não. É uma tarifa que está em vigor, né? E aí entra uma coisa que eu achei até interessante, é o fato de que você levantou sobre o compensado de eucalipto, né? Que teve uma subida de 45%, né? Isso deve ser principalmente por causa do antidumping, o eucalipto não entrava, mas se você olhar em volumes, nós estamos falando de 2 milhões contra 90 mil metros cúbicos, né? Então é menos de 3% aí, fazendo um cálculo aqui meio rápido, mas é um valor muito baixo, um volume muito baixo ainda que o eucalipto representa, né? É importante, porque as proporções, as dimensões assim são outras, né? É outro patamar. Né? Se a gente pegar o número só de eucaliptos, parece que explodiu de vender. Mas se pega no total, é pouquíssimo, né? Não chega nem a 4% ali, como você falou. É pouco mesmo. Sim. Mas ele substituiu a Europa, né? Assim, que substituiu no volume dele, né? Você vê uma ocupação, né? Até tem uma chart em que a gente tem assim a diversificação, né? A gente vai poder depois explorar um pouco isso. E além dessa questão do antidumping, a gente também está numa confusão para a Europa, que teoricamente seria a nossa saída do EUDR, né? Posterga, não posterga. Até agora nada mudou, né? Muitos anúncios que talvez mude, não mude. O que você tem escutado lá dessa questão do EUDR, vocês que também têm feito um trabalho forte aí com as indústrias? Pois é, a gente tem acompanhado como vocês e estamos em outubro, né? Na verdade, novembro, né? Há um mês e X dias de finalizarmos aí, né, as primeiras chegadas lá. Porque o que está saindo agora já tem que estar dentro do EUDR. Exatamente, né? Tem empresas que já tinham recebido chamadas, né, do importador do tipo que você exportar em setembro para outubro, porque não sabe o trajeto, o quanto que fica dentro do país e tal, já mande com tudo organizado, né? Mas é uma indefinição, né? É isso que traz o problema, né? Bem ou mal, uma antidumping ela já trouxe valores e realmente, né? A gente comentou mais cedo, a expectativa era não sei até baseado no quê, mas falava-se de 70%, 80% a 130% de possível aumento do antidumping. Né? O medo era que fosse algo político, né? Exato. E foi 5,4%. Regras claras, seguimos aí. É uma questão de ajuste, uma questão de custo, mas cada empresa tem como pensar num planejamento. E o quanto quer também se expor, né, à Europa, embora 5,4% é muito melhor do que 50%. Né? Então não tem nem... Não é uma questão de escolha, já está escolhido. É o bônus. É o bônus. Né? Agora, na questão da EUDR, o que se tem é pressão de ambos os lados. Né? A própria comissão veio com a questão de que ela não estava, né, o agente, então, né, que impõe isso, não estaria preparado, a União Europeia, em termos tecnológicos e tudo mais, mas tem tido uma pressão extrema de grandes grupos que fizeram mega investimentos, né, e não acham justo, né, que de repente seja adiado por mais um ano ou por algum período, diante do fato de eles terem feito, né, se programado para isso. Porque a madeira é uma das commodities. É uma das commodities, né? Nós temos outras, o cacau, o óleo café, de palma, né, boi, né, e óleo de palma, né, dendê, então, borracha também. Então tem grupos muito bem estruturados que fizeram o dever de casa no prazo que tinha sido colocado. Então não se sabe, né? E a gente só soma a EUDR, mas é algo posto, não é questionável, com mais uma barreira, né, comercial, antidumping tarifária e a EUDR não tarifária, né? Mas com o mesmo impacto de conforme, né, o agente, né, exportador ali, a empresa, ela ter, se não, não tem problema nenhum para comprovar, ela tem custos. Né? Então é um custo de transação adicionado a tudo que já se tinha antes, né? As tarifas e tudo mais. Então
não é tarifário, mas implica no impacto também em custo, né? Você sentiu lá os teus clientes da Europa já preparados, sabendo exatamente o que vai acontecer com essa questão do UDR? Qual a posição desses clientes agora? Eles estão sim nos solicitando, né? Existem, claro, algumas lacunas, algumas incertezas de cliente para cliente em relação ao que realmente vai ser necessário. É algo novo para todo mundo, apesar de já ter sido vindo avisado, né? Fazem alguns anos, mas ainda é novo para todo mundo. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que compram madeira, mas não são do ramo da madeira. Né? A madeira é uma parte do produto, da matéria-prima deles. Então, aí existe um pouco mais de incertezas, né? A gente vem se preparando lá na Sumapar, está usando a Woodflow Exporter para nos auxiliar Olha aí, ó. e organizar os nossos documentos. Então, isso nos ajudou muito. A gente já vinha organizando ISO, nós temos ISO, como eu falei anteriormente, temos FSC, então os nossos fornecedores já estavam também um pouco preparados. E aí a gente está usando agora a plataforma para nos auxiliar a preparar toda essa documentação e deixar os clientes confortáveis com isso, né? E esse ODR pode ser até um benefício para o Brasil, né, Marcelo? Eu pelo menos enxergo assim, porque vai ser para o mundo todo. E você que conhece, viaja o planeta todo, existe alguém mais preparado aí que o Brasil com relação à legislação florestal e todo esse controle? Olha, quando a gente fala do mundo florestal, né, do mercado para o setor florestal brasileiro, né, e nós estamos falando aqui especificamente do setor madeireiro, há uma exposição enorme, né, em espécies exóticas plantadas, né? E quando se fala também em manejo florestal e empresas que estão no mercado de exposição de exportação das nativas, né, via de regra, elas nem têm, né, outro caminho a não ser o do manejo florestal sustentável, né, seguindo as normas do CONAMA, plano de manejo, dentro das áreas, né, DOF. Então, quer dizer, o Brasil está muito bem posicionado. Ele, como se falou, pode ser uma vantagem mesmo, né? Você comentou DFSC, não é um certificado de que está lá, é válido para IUDR, mas você já fez muito mais da metade, né, do caminho, ter uma certificação, quer seja esta, né, ou outra. Então, acho que estamos falando de florestas ou plantadas, exóticas, né, que já estão aí, sul do Brasil, né, sul-sudeste, raramente existe essa, porque a questão é de desmatamento. Após Raramente. 2020, né? Ou Exato, e seja, não muito existe recente, foi produto quase. Não, plantado e colhido exato, após 2020. não. Para o Brasil será um problema, e não é um problema, é uma comprovação que tem no mínimo que fazer o dever de casa e comprovar a partir de 2027 para eucaliptos, 2030, alguma coisa para pinos, né? Agora é só mostrar de onde que veio, com certeza não houve desmatamento anterior a esse ano, né, 2020, e eu acho que estamos muito bem posicionados, né? Pelo menos no setor florestal, né? A questão é a burocracia e essa incerteza, né? Ela não começou a valer, né? Qual é o rigor, né? O grau de nível de detalhe que vai ser cobrado, né? É um teste não só para nós, é para o mundo todo e principalmente para os importadores, os agentes, né? Porque no fim do dia são eles que têm que preencher e a responsabilidade de colocar o produto no mercado europeu é deles. O Né? operador lá é que é o responsável. Operador, essa é a grande exato. mudança, né? Exatamente. Esse ano a gente teve aí tarifaço, ODR, antidumping e um grande problema nosso aqui é o caos logístico aí que a gente tem enfrentado, né? Sim. Estradas, portos congestionados, navios que não levam madeira, que não levam carga, né? Ficam rolando. Eu acho que foi um pacote completo aí. Esse ano tudo está acontecendo. Não é possível que ano que vem continue assim, né? E com isso vai diminuindo os estoques, porque não só o Brasil foi afetado aí com tarifaço, mas outros países também. Né? Então isso bagunçou um pouco. O chinês começou com a tarifa super alta, baixou,
o Brasil baixo subiu, e isso causa realmente uma paralisação, né? Os clientes param de comprar, né? Você percebe realmente isso lá com os teus clientes e até aqui na indústria local que tá todo mundo mantendo o mínimo. Não tem investimentos altos, você escuta alguma coisa nesse sentido? Não, muito pouco, né? A gente vê, como você falou, compra baixa, incerteza. Eu lembro, a gente tem um produto específico que poderia competir com um produto similar à madeira que vem da China. E em março eu fiz uma reunião com a nossa equipe e nós falamos, olha, surgiu uma oportunidade porque a China foi taxada em relação aos Estados Unidos. E aí a mesma reunião que a gente foi fazer em agosto chegou a nossa vez. Agora a gente Aquela tá onda liderando. que a gente surfou durante 4 meses acabou porque agora chegou a nossa vez de tomar a tarifa, né? Mas isso Eu é imagino a mesma reunião na China. Nós recebemos tarifão. O chinês segurando e chinês. depois falando, agora vamos acelerar Ele que o abriu- Brasil pegou. Mas acho que isso talvez seja algo que o madeireiro brasileiro é muito resiliente, né? A gente enfrenta altos e baixos, como se falou, problemas de tarifa, problemas de câmbio, problemas logísticos, mas segue se reinventando, segue se modernizando e continua fornecendo um produto muito bom para o mundo inteiro, né? Exato. É uma indústria extremamente resiliente, né? É Só impressionante. adicionaria aí a tua lista de desafios, a sessão 232, que começou nesse ano, É. e a 301, que continua, né? Tem a ver com outro aspecto, e até o ano que vem. E esse é extremamente subjetivo, né? Porque Totalmente. depende da interpretação total do pessoal lá. A incerteza está na mesa. Não tem realmente nada que nos favoreça. Eu acredito que é questão mais de mercado mesmo, né? Os Estados Unidos sempre nesse período dá uma segurada. Tem os estoques, a gente viu ali os números que você trouxe. Quanto eles deram uma acelerada quando falaram de tarifa, compraram bastante, eu acho que estocaram muito. E a gente percebe que não tem esse senso de urgência na compra, né? Você falou que teu cliente lá está comprando o mínimo, porque o mercado. Se esse cara não realmente tiver uma demanda, será que ele vai encontrar esse teu produto em outro lugar assim tão rápido? Eu acho que não. Assim, é difícil a gente, né, cravar isso, né? Mas o produto brasileiro e eu não falo soma par, né? Os nichos, eu falo mesmo a commodity. O produto brasileiro é muito bem visto nos Estados Unidos. É só você ver a quantidade de material que a gente exporta de madeira e aí entra em todos. A Europa, a mesma coisa. E se você for ver os números estatísticos, a gente só vem crescendo ano a ano, né? E isso entra madeira serrada, entra porta, entra moldura, entra compensado e em diversos países, sejam grandes, sejam pequenos, a gente, né, acaba falando muito Estados Unidos e Europa, mas você vê consumo em África, você vê consumo em Austrália, você vê consumo na Ásia, né? Índia, China, seja lâmina, seja outros produtos. Então, isso é muito legal ver do mercado brasileiro e do produto brasileiro, né? Tem alguma coisa que eu acho que a gente não é substituível. Sim, China pode atacar, Malásia pode atacar, mas o produto brasileiro ainda é muito competitivo e muito bom para diversos usos. É interessante, até trazendo isso aqui, você trouxe alguns números aí da diversificação, né, Marcelo? Sim. Você estava mostrando ali pra gente, né, o que aconteceu depois aí do tarifaço, alguns mercados que não existiam começaram a existir e O próximo vai, acho que, trazer, tem mais um. Ele vai apresentar isso, a também direção das exportações, né, os produtos que você trouxe aqui pra gente, Exatamente. molduras compensados de pinos e cerrado de pinos. Exato. Pegando esses 3 carros-chefes aí, né? 2 deles em volume e valor, compensado e cerrado. Molduras, claro, os números são bem menores, mas de altíssimo valor agregado, são bastante importantes. Todos de pinos, né? Nós vemos aqui, até para uma melhor interpretação, as colunas apresentam uma média mensal das exportações brasileiras em 2025,
né? De janeiro a julho, pré-tarifaço. E já com 3 meses já conseguimos aí ter um esboço de média, né? De agosto a outubro com igual comparação de médias, né? Por país que foi o nosso destino das exportações. Está ordenado por relevância, né, em termos de volumes, e nós vemos aqui Estados Unidos, ele ocupa 97, 98% do destino das exportações de molduras, ele não tem substituto. Isso, acho que fica bastante provado, né? É um dos produtos, se não o mais exposto a um único mercado, né? Mas nós tivemos aí 60% de redução mensal de embarques, né? De 15.600 por mês para 6.200 mensalmente exportado entre agosto e outubro. Passando para o compensado, nós temos 2 grandes destinos, né? A Europa, aqui somando então praticamente, aqui já está a União Europeia e alguns países europeus, Reino Unido entra aí dentro também e alguns outros que não pertencem à comunidade europeia, mas estão lá naquele bloco, né? Tínhamos de janeiro a julho uma média bastante elevada, até um pouquinho a mais do que nos anos anteriores. Via de regra, Europa e Estados Unidos fica 33%, 32%, meio que emparelhado. Mas isso em anos cheios, como 2024. Nesse ano, nós já tivemos, né, uma exposição maior de janeiro a julho à Europa. Acho que parte também por ser o primeiro semestre, em que tem a questão da cota europeia, né? Esses números, quando fecha o ano, eles tendem a ser um pouco mais homogêneos, mas uma exposição ali, uma exportação de 110 mil, 111 mil de janeiro a julho por mês, caiu para 35 para a Europa. Ou seja, a gente fala da tarifa, os últimos 3 meses da tarifa, mas nós temos algo que não foi tão alardeado, que foi a Europa. Claro que alardeado foi o antidumping, né? Uma certa retração assim, né, do próprio mercado, o que Mas então isso poderia foi acontecer. mais forte do que o tarifaço, né? Pelo menos até o momento, sim, né? Mas o próprio Gustavo comentou, né, a questão limitada, mas de uma mega super exportação de Começando compensados de eucaliptos. tropical e de eucaliptos, que nós vamos ver logo na sequência, né? O aumento vertiginoso que teve para esse outro produto. Então, parte foi compensado pelo outro compensado. Certo. Isso. Vamos guardar esse número. A média, então, de janeiro a julho estava 111 mil cúbicos por mês no compensado de pinos. E a média de agosto a outubro caiu para 35 mil. Então a gente vai somar depois para ver se Continua, realmente ainda né? Os fica. números eles reduziram. Agora é interessante, em azul começa a ter um esboço de informação quais regiões do mundo que receberam mais do nosso produto e com certeza por um esforço, né, das diferentes empresas que talvez, em alguns casos, tinham como ofertar mais. América Central, incluindo o Caribe todo aí, né, e tem questões relevantes, né, relativas a países ou regiões ali do Caribe. O próprio Gustavo estava falando de Jamaica e Porto Rico, né, que estão aí na conta. E a República Dominicana também, né? República Comprou muito. Dominicana. E então tínhamos uma média de 21 mil cúbicos exportados de janeiro a julho e esse número saltou para 33%, mais de 50% de aumento. São números relativamente pequenos, perto, né? Aqui a média não, mas em números totais sim, mas é relevante pensarmos que existe um trabalho ou um movimento, né, possível, não dá para chamar que isso foi exatamente, precisamos entender melhor os números, alguns números parecem quase outliers, né? Não aconteceu nada durante todo o ano e de repente aquele país recebeu Um volume um muito volume maior. grande, né? Mas já dá para entender que existe
possibilidade de encaixar alguns volumes em outros países. E Né? Norte América ali, claro, exceto Estados Unidos, né? Estamos falando de México e Canadá. Né? Acho que aí entra principalmente o México, México, né? O México exato. que teve aumentos de volume aí. Muito grande. E quando passamos para o Cerrado, né, realmente daí saímos da Europa, Estados Unidos e a Ásia, e tem mais ou menos um terço cada um em anos regulares, né? Mas tivemos um aumento ligeiro, 10% apenas para a Ásia, não daria para dizer que foi um grande volume, né, reposicionado, mas é bom continuarmos observando esses números nos próximos meses. Né? A Europa, que não é um tradicional comprador de cerrado, ela dobrou praticamente 97% nesse período. E apenas passando, né, para o próximo slide, em que a gente pode olhar o compensado de eucaliptus e tropical, nós tínhamos ali uma média de 2.300 por ano, por mês, de janeiro a julho, e saltou nesses últimos 3 meses para 10 mil, ou seja, quase mais 350% de aumento. Né? Então, e Estados Unidos, isso é importante, não teve impacto do tarifaço. Né? Mas São você vê esses ali, produtos especiais aí, alguns desses que vocês produzem lá, né? alguma coisa assim, mas mesmo o eucalipto subindo de 2 para 10 mil, ele não reflete aos 110 que ela comprava antes, Exato. né? Em grandes É números, o número total 35 do mais ano, 10. nós vamos de 12 mil cúbicos exportados, né, no ano passado para 48 mil. Houve um aumento grande, mas não recupera aquilo ali. Né? Mas é interessante a gente perceber que a indústria, mais uma vez, foi resiliente, Se reinventou, né? se reinventou, colocou eucaliptos na capa do compensado, vendeu mais para, né, América Central, Norte América, enfim, achou outros destinos. A madeira serrada também é interessante a gente observar que na Europa não era um mercado, já está entrando também, né? Então existe alguma possibilidade lá. Agora ainda vai um tempo para a gente entender se isso foi uma saída meio imediata ou se realmente é uma tendência, né? Exatamente. Porque o mundo está se mexendo, né? Guerra, Rússia e Ucrânia ainda está bagunçando muito a questão florestal na Europa. Eles também estão passando períodos difíceis com relação a custos. Até a produção de compensado por lá, a gente vê grandes fábricas, né? Metsa fechando, né? E será que eles vão comprar mais do Brasil agora que está o tarifaço? Enfim, já entrando em toda essa dúvida e caminhando aí para o final da nossa conversa, eu quero justamente escutar de você, Gustavo. O que você tem visto? O que vocês estão planejando lá para 2026? Tira aí a tua bola de cristal e dá uma dica aí, uma luz. O que você acha que vai acontecer? Como vocês estão se preparando aí? Olha, na verdade nós temos duas estratégias, né? O ano que vem, além do tarifaço, que pode acabar esse ano, o ano que vem a gente não sabe, mas nós temos uma eleição no Brasil, né? Que vai causar um pouco mais de instabilidade ainda, né? É claro que, falando sobre Somapar, a gente continua na busca de novos mercados, né? Nós temos aí um plano muito bem traçado para 3 ou 4 novos países que a gente, né, gostaria de entrar, para aumentar um pouquinho na nossa venda, né? E também, falando em mercado nacional, nós dependemos de juro, dependemos de financiamento, né? Isso, a gente espera que a curva de juros comece a baixar para o empresário brasileiro voltar a reinvestir. Então, nós temos uma linha otimista e uma linha um pouco mais conservadora. Mas eu costumo falar lá dentro para a nossa turma, para a nossa equipe, que a gente tem que focar no que depende da gente, né? A gente não tem coisas que a gente não depende da gente e que não adianta nada a gente fazer, que a nossa influência talvez seja muito baixa para reverter alguma coisa. Então, nesses momentos difíceis como esse ano ou desafiadores como pode ser o ano que vem, a gente tem que olhar para dentro, ser mais eficiente, pensar em novos produtos, pensar em eficiência de custo,
buscar novos mercados e passar. É focar no que realmente depende da gente para ser vitorioso no próximo ano aí. Legal, uma boa lição aí. E você, Marcelo, o que você pode trazer aí pro pessoal que escuta a gente? O que você pode trazer de informação? Como que eles devem se preparar para esse final de ano, que parece que vai acabar mais ou menos nesse ritmo? E para 2026, já dá para enxergar alguma coisa? Olha, são várias ações, eu acho que é esse caminho, né, que o próprio Gustavo já apresentou aqui, e nós temos que acompanhar o mercado, né? Do ponto de vista, não só o mercado, mas as diferentes ações, a tão esperada negociação, né, no caso do tarifaço, nós conseguimos enxergar um horizonte para algumas regiões do mundo um pouco mais delineados para o próximo ano, né? É o caso do compensado na Europa, né? Ter vindo, né, uma resolução do antidumping, ainda que temporária, mas a expectativa é que essa seja praticamente a definitiva, deixa, né, as regras do jogo muito mais definidas, né? E também para os Estados Unidos, especificamente alguns produtos, né? Nós sabemos aí da madeira serrada, né? É, madeira serrada e madeira serrada, né? Conforme a categoria que o teu produto madeira serrada é enquadrado, né? E também daí móveis estufados, pelo menos foram essas as definições. Embora seja um desafio para esse tipo de produto, né, de alto valor e nicho, né, de móveis estufados, cabinets e tudo mais, né, porque para início de janeiro já se fala num aumento de chegar, né, praticamente os 50%. Então, mas pelo menos sabe-se que vai ter que conviver com isso e ações precisam ou já estão sendo tomadas, né? Nós temos, assim, pensando na economia americana e principalmente num setor que movimenta todo, né, os segmentos florestais, que é o de construção civil, né, e residencial. Nós tivemos um ano 2024 bastante desafiador, um retrocesso, assim, uma retração, né, do mercado. Esse ano, as tendências aí de algumas análises estão fechando em talvez uma redução de 1%, e para 2026 a possibilidade, ou pelo menos já está se aventando, né, uma recuperação gradual da, do mercado de residências, né, de construção civil nos Estados Unidos, embora tem várias ações a serem tomadas lá nesse sentido, né? Os estoques ainda têm que ser reduzidos, né, para começar a comprar, e taxas de juros, né, não é atrativo. Já deu uma recuada, chegou a 7 e poucos por cento, né, no ano passado, mais ou menos um ano e pouco atrás, mas está em 6 e 20 e poucos. Qualquer americano, né, que tenha feito durante pandemia usado, né, uma taxa de financiamento de hipotecário de 3, 4%, vai pensar 10 vezes ou não Não vai vai fazer sair nada. da sua casa. Algo que para o americano era muito comum, né? Em períodos pré-pandemia, essa movimentação do mercado. Observa-se também uma redução do tamanho das casas, né, nos Estados Unidos, então isso é um pouco de menos de matéria-prima, mas permite um acesso, né, devido aos preços caros das residências lá, permite mais acesso e talvez uma maior movimentação. Essa é, pelo menos para os Estados Unidos, a grande oportunidade, né? Nós temos um ano de eleição, né? E tem um mercado brasileiro que tem desafios aí pela frente, né? Eu digo até do ponto de vista do setor consumidor, né? De programas Minha Casa Minha Vida ou o programa que o sucede, para que tenha uma alavancagem, né, maior. Porque quando você pega a demanda, por exemplo, histórica de madeira serrada, né, no Brasil, e principalmente se pega alguns produtos, ela está muito estável,
né? Para um país que está crescendo, para um país que está com maior população, a expectativa, né, é que tenha esse aumento. Então, alguns fatores aí da economia nacional precisam ser melhor equacionados. O sentimento é que está tudo parado e que uma hora vai começar a rodar, não é possível. Ninguém vai conseguir ficar tanto tempo parado, né? Bom, a gente podia falar de muita coisa aqui, mas a gente está chegando ao final, então, né, eu queria agradecer e já deixar um espaço aí de novo para vocês deixarem o contato. Marcelo, obrigado aí pela tua participação. O pessoal quer falar com você, com a STCP, como que eles acham vocês lá? Perfeito. Bem, o site da própria SCP, nós temos daí canais ali de contatos, seria www.scp.com.br e, eventualmente, o meu contato pessoal é minha primeira letra do nome e o meu sobrenome, que não é simples, a gente vai botar na tela ali para o pessoal ver. Exato. Mas é mviestek, né, e @stcp.com.br. Ficamos à disposição, sempre com a possibilidade de trazermos informações assim o mais atuais possíveis, né, para essa agenda aqui ou em outras esferas. Legal, obrigado. Gustavo, queria agradecer muito aí, realmente a tua presença, a tua participação. E se o pessoal quiser encontrar vocês lá, fazer um projeto diferente com a Somapar, pedir aquela chapa que ninguém mais faz, cortada, picada, como é que faz para achar vocês lá? Então, obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado. Satisfação, prazer. Prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Já tinha te assistido algumas vezes aí. É o site da Somapar, que é www.somapar.com.br, e o meu e-mail gustavo@somapar.com.br, e quem quiser me achar no LinkedIn também é meu nome completo, Gustavo Gren Cavalcante. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Legal, gente. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí, tirado alguns insights aí para o próximo ano. Não deixe de nos acompanhar aí nas mídias sociais e até uma próxima.